Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Abacaxi Digital. Eu sou o Luiz Gutenberg e estou aqui mais uma noite com meu amigo Bruno. Pessoal, muito obrigado. Eu sou o Bruno de Clemente e hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial. Eu estou com o nosso grande amigo aqui, Regis. Regis, traz pra gente o que é inteligência artificial, o que a gente vai falar hoje e antes de mais nada, muito obrigado. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, tá? Aqui é um prazer, cara, estar aqui com vocês para falar de vários assuntos, né? Um é inteligência artificial. Espero voltar para falar de outros depois. Com certeza. Mas vamos começar com esse. Isso. Cara, inteligência artificial, o tema tá na moda agora, né? Depois do chat GPT, o negócio ficou explodiu, popular, né? Popularizou, essa Isso. é a expressão. Você sabe que, até comentando, bom, para quem é tão... Não é tão jovem quanto eu, né, Veloso? Que nem a gente aqui tá um tempinho no mercado de trabalho. Inteligência artificial, assim, eu não falava tanto há algum tempo atrás, né? Mas, assim, nos últimos, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos, isso virou assunto de mesa de bar, de jantar, na família, falando com a minha mãe, enfim, com a minha esposa. Chat GPT, a Alexa faz não sei o que lá... E esse negócio vive aprendendo, né, cara? O mais curioso da inteligência artificial é que você consulta ela hoje e amanhã ela já é diferente, porque aprendeu mais ainda. Como é que ela aprende, né? Acho que isso é o conceito da parada toda, né? Assim como o nosso cérebro, que tem milhões de neurônios, né? E eles vão aprendendo com o tempo, e a rede que eles formam vão aprendendo com o tempo, não só cada um, mas a rede entre eles, isso é inteligência artificial. Cara, é fantástico isso, né, cara? Assim, a máquina ela aprendendo a aprender, né? Isso é incrível, assim. E como que a inteligência artificial está sendo utilizada hoje na indústria, né? Como que a indústria ela está absorvendo essa tecnologia? Cara, eu diria que é o seguinte, foi feita uma pesquisa recente, no final do ano passado, aqui no Brasil, e um pouco mais de 60% dos CEOs, dos presidentes de empresas, de indústrias brasileiras, citaram que inteligência artificial é uma das principais preocupações deles hoje no nosso país. Não estou falando lá Estados Unidos, Europa, não, aqui no nosso país, mais de 60%. Então, existe sim a preocupação de como isso pode nos ajudar. Tem várias formas diferentes, né? O conceito que eu gosto é o seguinte: a inteligência artificial ela vem para potencializar a gente a tomar decisão. N formas diferentes. Desde ajudar a gente a fazer um PowerPoint inteiro, simples assim, tem ferramenta para isso, eu posso dizer um texto, eu posso citar um texto e dizer, olha, eu quero um PowerPoint que tenha essas informações, que vai sair daqui, chegar aqui e fazer isso. Cara, ele monta inteirinho, até com animações, bem bonito, bem apresentável, bem bacana. E você pode ir melhorando ele, inclusive. Pode ajudar um time de vendas a ter mais insights, mais informação de clientes para poder falar com o cliente. Pode ajudar a manufatura. E aí tem uns exemplos bons, não tem, Bruno? Tem. Você estava tocando até no lance do machine learning, né? Que é uma das que está por trás da inteligência artificial, aprender e tal. A gente até tocou isso nesse tema quando a gente falou sobre indústria 4.0. O fato da máquina aprender com erro, né? Então, mais rápido que a gente, não é? Nossa, mas muito mais rápido. Eu gosto de usar bastante um exemplo que é da vida profissional mesmo, que é, bom, o P&D, né? Então, olhando lá o controle de aquecimento de uma máquina, vendo como é que ela se comportava, e num desses exemplos, utilizando uma das ferramentas, eu via, através das medições, que a máquina ela ia aquecendo, né? Mas em dado momento ela dava uma falha ou não ligava a solenoide para aquecer, esse tipo de coisa. Isso pelo tempo. E existe a condição da máquina aprender com a temperatura externa, com as variáveis que vão entrando, e isso informar a operação, o operador mesmo, dizendo, olha, por esse comportamento, pela vibração do motor e tal, em X tempo essa máquina vai parar.
em X tempo essa máquina vai dar algum tipo de problema. Então, atue, né? Dispara a compra de um acessório ou avisa o pessoal da manutenção. Isso é um exemplo que pode ser usado na indústria, né? preditivo, né? É o preditivo. Esse é o Você preditivo. vai fazer a manutenção preditiva mesmo nesse caso, né? E ela pode ser tanto avisando, vai dar problema, ou seja, já preveja isso, quanto pode pegar um comportamento e ele no início, por exemplo, se a máquina começa a vibrar de uma determinada forma que quebra, que vai chegar a ter uma ruptura mecânica, uma falha mecânica mesmo, isso pode ser percebido muito tempo antes, mudando o padrão de vibração. Então, se eu consigo medir a vibração, e sim, a gente consegue fazer isso, se eu consigo fazer a máquina aprender qual é o padrão de vibração de um determinado equipamento, de uma bomba, de um motor, seja o que for, quando começa a mudar esse comportamento, ele pode indicar uma ruptura lá na frente, no futuro. Mas aqui a máquina já começa a prever e fala, opa, é o momento de fazer. É o momento de fazer ou mudar um calço, ou mudar uma configuração, ou mudar uma rotação, ou mexer nos parâmetros de maneira com que ele não chegue lá. E ela continua medindo, né? Para ver se essa medida corretiva vai no caminho de resolver ou não, né? Então isso é o preditivo mesmo, de verdade. Né? Ô Regis, o que é visão computacional? Como que ela se encaixa nisso? Porque tem a ver, né? Enfim, ver, medir, olhar a falha, garantir a qualidade. Hoje já tem sistemas de inteligência artificial rodando com câmeras em tempo real numa linha de produção, para prever falhas ou para capturar falhas de linha de produção. Vou dar alguns exemplos. Existe hoje já no mundo rodando câmeras em linhas de produção de biscoitos com cobertura de chocolate. Cara, imagina passando centenas por segundo numa esteira enorme, passando biscoitos, e que eles vieram de uma máquina que colocava cobertura de chocolate. E a máquina, algum dos bicos, por exemplo, não colocou a quantidade correta. Então, esse biscoito aqui saiu com uma quantidade de chocolate menor do que o padrão desejado. Sim. Cara, a câmera pegando em tempo real essa esteira rodando, consegue identificar esse, e não só identificar e avisar que ele deu problema, mas descarta já. Tirar ele. Pega esse biscoito, ele cai fora, ele não entra na embalagem. Eu consigo pegar hoje, com inteligência artificial, com imagens em tempo real, problemas numa embalagem, por exemplo. Eu posso pegar um produto que está rodando na esteira, depois que está pronta a latinha, e eu embalo ela num pack para poder enviar. Eu posso pegar uma falha de embalagem do plástico, por exemplo, isso em linha de produção. E mandar um sinal e dizer, opa, está saindo algo daqui com a embalagem que não está dentro dos padrões de qualidade. Agora, imagina isso rodando numa esteira que passam centenas, milhares de produtos por segundo. Imagina o aprendizado de máquina, que é você pegar uma imagem que está acontecendo em tempo real, conseguir capturar frames estáticos, porque para você analisar se está rasgado ou não, você tem que capturar um frame estático no meio de algo. Capturar, testar, analisar, ver se tem alguma falha em tempo real e tomar uma ação. Jogar o biscoito fora, por exemplo, descartar em tempo real. Então, é super forte. A gente tem estudos disso, né, hoje publicados. E o mais curioso, né, depois que você implanta, esse da embalagem é super legal, porque foi um estudo que eu vi mais a fundo. Depois que você implanta, você tem que ensinar a máquina. Você implanta, faz o algoritmo, só que ele é um bebezinho. Sim. Ele acabou de nascer, ele não sabe ainda fazer. Então você tem que ensinar ele o que é uma falha. Então você mostra para ele como é que é uma embalagem boa, como é que é uma ruim, e mostra para ele, e ele vai aprendendo por padrões. Né? E no começo ele erra pra caramba, dá falso positivo, dá falso negativo. E em 2, 3 semanas ele já consegue identificar com 99,9% de precisão o que é bom e o que é ruim. Porque uma das premissas da inteligência artificial é a análise estatística, né? Então, no tempo, ele fazendo as medições e seus cálculos e aí gerando histórico para fazer comparação, certo? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E aí entra uma coisa curiosa, né? Quanto antes ela aprender, a máquina, o algoritmo, mais rápido ele dá retorno para a gente. E aí vem algo curioso. Como é que eu ensino a máquina o mais rápido possível? É o ser humano que ensina a máquina. Eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas quando a gente é submetido hoje
na internet, no nosso celular ou no computador, aquelas situações de você identifique aqui nessas figuras o que é faixa de pedestre, o que é ônibus, o que é... Aquilo lá é o algoritmo do Google colocando a inteligência artificial para que nós possamos ensiná-la a reconhecer o que é uma faixa de pedestre, o que é um ônibus, o que é... Nós estamos treinando a inteligência artificial. Não é só por um quesito de segurança. Que a gente pensava que era, mas não é. É a humanidade inteira, que imagina a abrangência disso, né? Ensinando a inteligência artificial. Informações ali. E dando informações para identificar o que é a faixa pedestre, o que é para melhorar o algoritmo deles, por exemplo, um veículo autônomo. Sim, legal. Porque a inteligência artificial ela precisa dos padrões, né? Eu vi uma analogia que é assim, né? Como que você faz antigamente, né? Vamos supor, automação, seria entrar lá e você iria programar, certo? Então, seria colocar parâmetros, variáveis, enfim. E hoje você precisa fazer com que ela seja inteligente. Então, o cara fez a analogia assim, ó. Como é que você faz para ensinar para uma máquina qual que é a diferença entre um gato e um cachorro? Quais são as características de um gato? Tem orelha, o cachorro tem orelha, os dois têm pelo, os dois têm 4 patas, os dois têm rabo, mas um é cachorro e o outro é gato. Então, assim, se você não tiver os padrões ali, as imagens, né, para que ela consiga aprender através de padrões, praticamente impossível você criar um algoritmo com variáveis para que ela tome essa decisão e identifique corretamente esses animais, né, cara? Nossa, fantástico, cara, bem legal. E às vezes achar até variantes disso, né? Imagina que ela aprenda o que é um cachorro, o que é um gato. E aí a gente sabe, por exemplo, que tem na rua aí um cachorrinho que perdeu uma perna. Exatamente. E como que ela identifica? Já não tem 4 patas. Tem mais 4 patas, já é outro pato, mas é um cachorro. Mas é um cachorro. Continua sendo. Ela tem que aprender isso também, né? Acho que essa é uma definição bem clássica aí do que é a inteligência artificial, né? Que é justamente isso, essa capacidade de interpretar padrões. Exatamente. Ô Regis, pensando na indústria, voltando para o tema industrial, você falou, né, que a grande preocupação esse ano dos empresários tal, é como investir na inteligência artificial, mas muito provavelmente, falando de Brasil, existe muito preconceito, existe muito medo, eu não tenho infraestrutura, ou é muito caro, tem muita coisa aí que é mito, né? Não dá para fazer, mas assim, pensando com a cabeça de um empresário, eu tenho uma preocupação, eu sei que vai trazer um benefício, mas, cara, para eu tomar decisão me falta alguma coisa, né? Para onde eu vou? Como é que eu chego nessa decisão de investir, sabe? Tem muito mito, tem muito desejo. Acho que o grande ponto aqui é o seguinte: diferente de várias outras tecnologias que vieram antes e que tinham muita resistência, eu acho que o ChatGPT ajudou a quebrar muita resistência. Assim, deu a faísca que precisava para esse negócio explodir. Bom, lembrando que inteligência artificial não é algo que nasceu o ano passado com o ChatGPT. Nós está aqui já tem 50 anos com a gente aqui, né? Então, a faísca veio agora. Então, isso já ajudou a quebrar muitos mitos de que isso aqui vai roubar o emprego das pessoas, de que isso vai tomar lugar, de que isso precisa de uma infraestrutura gigantesca. O ChatGPT está no nosso celular. Precisa de infraestrutura para falar com ele. Então, tem muito mito. Tem muito mito do investimento, que pode ser muito alto. E sim, pode chegar a ser alto. Mas não precisa ser. Mas não precisa começar pelo grande investimento. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Eu acho que a coisa já se popularizou de uma forma que eu consigo colocar um sistema de inteligência artificial dentro da minha empresa que me ajude a tomar decisões em tempo real. Vou dar um exemplo. Manutenção preditiva. Você já pode fazer isso já é viável, não requer um investimento gigante. Por quê? Porque hoje você já mede temperatura, já mede pressão, já mede vibração de um equipamento. Está lá já. A maioria deles já estão sendo medidos. Ponto. Agora, capturar essa informação e deixar que um algoritmo gerencie isso para você é que é o próximo passo. E a gente não está falando de ter que trocar todos os equipamentos da fábrica. A gente está falando em usar o que tem. Sim. É só pegar esses dados e tirar de lá e fazer algo útil. O grande ponto para mim é o seguinte: muito difícil você encontrar hoje uma indústria que já não está gerando dados. O que você encontra hoje a grande pergunta é o que eu faço com esse monte de dados que eu já tenho. Cara, isso aí é alimento para a inteligência artificial. Já imaginou você dar um histórico de dados para ela e dizer aprenda com o meu histórico? Cara, é super rápido. Então, tá lá já.
Então, eu diria que, assim, os grandes mitos existem. Para você que está assistindo, tá? Quebra os mitos. Acho que o primeiro passo é esse. Destrói os mitos. Porque isso já é viável, já está aqui conosco, já está no nosso dia a dia. Não está? E não é tão complexo mais, né? Tá cada vez mais ficando mais fácil utilizar a inteligência artificial, você entrar na tecnologia, né? Já está na nossa mão, Já né? tá, né? O celular hoje escuta o que a gente fala, né? Escuta, né? Não é coincidência que a gente fala aqui de viagem e daqui a pouco aparece ali uma propaganda de viagem. Não. Já tem inteligência Já tem, artificial. tem. Dentro de casa, né? A gente sempre fala aqui muito da indústria, né? Mas está dentro da nossa casa, né, cara? A Alexa é exemplo clássico disso aí, né, cara? Já dá pra... Deixa eu tentar 6 números da Mega, 6 números da essa parte ela não conseguiu ainda, né? Não. Conseguiu resolver. E... Desculpa, eu te cortei, você ia Não, perguntar? pode continuar. Falando na nossa vida, então, eu tava vendo, enfim, matérias, né? Vocês viram o lance do Elon Musk, do chip no cérebro, utilizando esse lance da inteligência? E aí? Eu fiz uma... Eu acho que o limitante não é mais a tecnologia. Ponto. Acho que ela já existe. O limitante somos nós. Eu dei uma palestra não faz muito tempo e eu perguntei num auditório de 120 pessoas quem aqui dentro estaria disposto a colocar um implante, um chip em si mesmo. Cara, Qual que foi a... se pasme, mas 60% das pessoas levantaram a mão. Querendo colocar. Querendo colocar. Eu fiquei assustado, porque eu não imaginava que fosse Eu ia tanto. falar bem diferente E disso, tem um né? detalhe. A faixa etária não era tão baixa assim. Porque os mais jovens estão tranquilos com isso. Tá tudo certo. Quem está mais para frente não está tão tranquilo. Não era tanto assim. 60% já se sente confortável dizendo, eu colocaria. Depende para o quê? Depende do quê. Eu fui bem genérico, obviamente. Claro. Então, ou seja, no fundo, a resistência que a gente tem, a maior resistência que somos nós mesmos, né? A gente é que impede a tecnologia de avançar mais rápido. São as nossas resistências, nossas crenças. No fundo, elas já estão começando a se quebrar, cara. Pô, legal. A coisa já começa a evoluir. Cara, eu realmente acredito que esse negócio vai potencializar a gente. Eu acho que tem um assunto polêmico que, se quiser, a gente entra, hein? Bora. Quer polêmica? Pode. Quer polêmica? Vamos É legal, entrar, é divertido. Pode? Diretor. O diretor Tá vai falando, brincar com a tá gente, falando mas- ponto aqui, ó. Deixa eu ver se pode aqui. Ele... Deixou. Falando ponto, mas acho que todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu, O ponto de todos aqui, mas falou. Eu acho que a pergunta hoje é: a inteligência artificial vai tirar o emprego das pessoas? Exatamente. Polêmico, né? Essa é polêmico. Essa é polêmica. Mas eu vou começar. Aí depois vocês me ajudam Vai. aí. Cara, eu mexo com esse negócio de tecnologia na indústria tem 20 e poucos anos, 25 anos. E desde que eu estou nesse assunto, eu ouço a mesma pergunta. O software vai tirar o emprego das pessoas? O robô vai tirar o emprego das pessoas? E sabe o que acontece de lá para cá, nesses últimos 25 anos? A quantidade de empregos e de vagas só aumentou. É uma transformação, né? Então hoje você faz algo que você vai ter que fazer diferente depois. Né? Quando eu entrei no mercado de trabalho, fiz lá o Senai, mecatrônica, CLP, automação, programação. Eu lembro que no colégio, fazia colégio, né? E o técnico. Um colega me falou, então você está começando a fazer o curso lá que vai tirar o emprego das pessoas naquela época. Né? Outro mito, né? Outro mito. E você vê hoje, existem N campos para você trabalhar com automação, todo mundo aqui já... Só aumenta, Você cara. O vê número de que- emprego só aumenta. E diria para você, assim, com a inteligência artificial particularmente, tem uma frase que eu gosto muito, cara, que é o seguinte: ela vai potencializar a gente, vai fazer a gente tomar decisões mais rápidas, vai tirar de nós tarefas repetitivas que a gente sim faz muitas vezes no nosso dia a dia. Que seja ler e-mail, eu já estou usando dentro de casa, dentro da nossa empresa, a ferramenta que lê os e-mails, uma lista de e-mail já, e já me fala, cara, fulano disse isso, Dá o fulano disse resumo isso, do- tá ok? Isso. E pronto. Fantástico. Acho E com o sensacional passar isso. do tempo, de novo, com esse negócio está constantemente aprendendo, vai aprendendo o meu jeito de escrever e-mail, ele responde para mim, cara. Ele é um baita trabalho repetitivo. Sim. E aí o que vai sobrar para o ser humano?
ser humano. Ser humano, é verdade. O pessoal confunde a inteligência com consciência, né, cara? Consciência é uma coisa diferente, né? Você deu esse exemplo de aumentar a produtividade, né? Hoje você pega o Poder Judiciário aí, por exemplo, com os processos, né, cara? É basicamente esse exemplo que você levantou, né, cara? Você precisa ler muita informação, e se você chegar com aquilo já resumido, você vai reduzir drasticamente o tempo aí de análise de um caso, né, cara? E talvez tirar aí... Eu particularmente acredito que vai criar mais emprego, já está criando, tá? E eu acho que o emprego da vez que vai chegar agora é o seguinte, é psicólogo de inteligência artificial. Porque acho que até a inteligência artificial vai ter conflitos existenciais. Você tocou num assunto que eu queria te perguntar. Quem está assistindo a gente aqui tá naquela de tomar a decisão de que carreira seguir, gosta da tecnologia, mas para onde eu vou tal... Daqui para, não sei, eu ia falar 5 anos, mas já ficou provado que 5 anos é eternidade. Tempo, né? Daqui para o ano que vem. O que é que essa pessoa, que tá no momento aí de decidir, ou quer fazer uma transição de carreira também, tem que estudar o quê para trabalhar com inteligência artificial? Que habilidades tem que ser desenvolvida agora? O que você acha? Cara, essa pergunta de $1 bilhão de dólares, né, cara? $1 milhão já é meio baixo já, né, cara? Essa é a pergunta do bilhão. Assim, nem linguagem de programação já não é mais algo que se tornou, vou virar um especialista na linguagem A, B ou C. Cara, hoje a gente já tem low code ou no code que me permita programar sem nem saber programação. Sim. Então já me ajuda bastante. Eu diria que é o seguinte, o quanto mais a gente aprender entre nós com o ser humano, mais a gente vai poder colocar inputs dentro da inteligência artificial. Mais a gente vai fazer com que ele chegue a ser mais próximo do que a gente precisa. Nunca será um ser humano, eu acredito, tá? Essa é uma crença minha. Mas eu acho que alguém que está entrando numa carreira hoje, o quanto mais a gente entender o ser humano, e com todos os conflitos, com todos os problemas, com todos os egos, com todas as dificuldades, mais a gente vai poder trazer isso para dentro da tecnologia, fazer a tecnologia nos ajudar cada vez mais. E aí, qual que é a profissão para isso? Cara, tem um monte de profissão para isso. Tem um monte de profissão. Eu diria que a grande questão hoje das profissões não é mais uma carreira, né? Eu vou seguir uma carreira, eu vou ser engenheiro. Não é só isso, né? O engenheiro vai entender do ser humano também, senão eu não consigo fazer máquinas que atendam esse ser humano, né? Então, acho que todas as profissões hoje requerem esse conhecimento do lado humano, né? Do lado das pessoas. Eu me preocuparia hoje, começando a vida profissional, mais com esse outro lado. Porque o lado da carreira vai ser muito vocação. O cara gosta mais de exato, o outro gosta de... Você vai pela sua vocação. O lado mais humano, não. A gente tem que puxar. É verdade. Eu gosto muito da valor, enfim, da curiosidade, né? Eu acho que o camarada ser curioso é um potencial aí violento para... Larga na frente. E aí não é, vou fazer faculdade, assim, ter a curiosidade de ir lá fuçar, que a gente está fazendo aqui, né? A gente está curioso aqui em relação à inteligência artificial, então vamos para cima, vamos discutir, deixa eu ver e desenrolar, né? O que você E falou... se manter curioso. né? Sempre, né? Porque isso principalmente agora na velocidade que tá as coisas, né, cara? Toda hora é diferente. Você falou das carreiras, eu vi uma matéria essa semana que eu estava lendo um pouco sobre inteligência artificial e 60% a 65% das crianças do ensino fundamental ou da pré-escola, alguma coisa assim, estão estudando para carreiras que ainda não existem, né? Ou seja, elas estão se preparando para algo que ainda está por vir, né? Loucura, né? E que bom, né? Que bom. Sim. Bom, estamos evoluindo. Pois é. Evoluímos aqui. Olha, moçada, Eu acho que eu tô feliz. Acho que muito legal o bate-papo. Mas já acabou? o episódio de hoje acabou. Ou está acabando, porque assim? vamos nos despedir. Mas dá pra fazer mais. Dá pra fazer mais. A gente tem muito tema pra discutir. Muita coisa pra A gente conversar. tem muita coisa pra falar. Você não vai se livrar da gente, não. A gente bicho. podia pedir para as pessoas, vou pedir. Pode pedir, vai lá. faça isso. Escreve por aí favor. embaixo um tema que vocês querem ver aqui. E aí a gente traz, bate um papo, E conversa. contribui com a gente, né? Lembra que a gente sempre fala? Curiosos e especialistas. Vem com a gente. Dá ideia, dá palpite.
ajuda a gente a contribuir, fazer perguntas, né? Não esquece de se inscrever no canal. Se inscreva no canal, deixa o like, comentário, tanto no Instagram. Treinamos ele, vocês viram, né? Aprendeu, né? Mas, Regis, tô falando com você, Regis. Olha pra mim, você tá aqui atrás da câmera. Cara, Então, a voz do além, cara. Ô, Bruno, tem isso, cara? são as máquinas, já estão conversando com a gente. É a máquina, é a inteligência de máquina. Exatamente, Diga lá, nosso diretor. Então, nessa linha da indústria que você estava falando há pouco, eu queria... Você falou que tá tudo aí, né? Não é algo que nasceu hoje, já está há tanto tempo. Pelo que eu entendi, eu que sou totalmente leigo, ele está disponível. Qual seria o principal benefício para a indústria adotar hoje essa solução? A inteligência artificial. Vários benefícios. Ganho de produtividade das pessoas e da produção propriamente dito. Cara, imagina, eu tenho um sistema que elimina biscoito que está sem a camada de chocolate. Então, qualidade. Ganho de produtividade. Ao invés de ter alguém olhando lá e errar, o ser humano erra, óbvio. Ganho de produtividade. Redução de custo, com manutenção preditiva, igual a gente falou aqui. Cara, por que eu vou parar uma máquina por tempo de uso? Por que eu não paro ela quando ela está propensa a dar um problema? Isso aumenta a produtividade, aumenta o tempo de uso das máquinas, reduz custo. Sim. Não compra insumos demais também. Não compra insumos demais, reduz o tamanho do meu estoque de peças de reposição. Refugo, preciso né? mais. Custo de estoque até, né? Custo de estoque Giro e até. tal. Cara, é uma imensidão. A gente poderia ficar mais um episódio inteiro falando só de benefícios disso. Mas eu acho que o principal deles é o ganho de produtividade do ser humano. O olho humano não consegue identificar em tempo real problemas de produção. Por exemplo, uma máquina consegue. Muito obrigado pela presença de vocês. Regis, queria agradecer imensamente aí seu tempo, a sua atenção. Acho que foi um bate-papo bem legal. É um assunto aí pra gente conversar, acho que não é nem horas, né, cara? Talvez dias e semanas. Muito obrigado. Acho que a gente pode marcar outra data aí quando você tiver disponibilidade pra gente conversar um pouco mais. Muito obrigado. Se inscrevam, deixa o like e bora pro próximo. Não é não, Bruno? Gente, foi ótimo. Obrigado mesmo, Regis. Sensacional, você deu uma aula pra gente, ajudou muito Fantástico. aqui. E na próxima quero ver falar sobre algum outro assunto que tá na moda aí, que você vai dominar. Não, mas Obrigado mesmo. eles que vão dizer para nós o que tem que falar, não é? Razão. Com Eu certeza. que agradeço, turma. Luiz, obrigado. Brunão, obrigado. É sempre bom. O papo sempre bom. Já virou papo de bar, né? É isso? É, Tem que ser a ideia isso. é essa, Tem que ser né? isso. Tem que ser Vamos isso. bater um papo. Obrigado. Ficar descontraído. Valeu, pessoal. Obrigado, gente.